E aí, criatura divina, tudo bem com você? Eu estou cada dia melhor e quero que seja assim na sua vida também. Desejo que seja assim, desejo que você faça assim na sua vida também, porque a gente acorda de manhã e escolhe que hoje pode ser o melhor dia da nossa vida. Então, assim, hoje é o melhor dia da minha vida, sou alegre, sou feliz. Você é doida? Não, na verdade é que você pode decidir fazer o seu dia o melhor dia da sua vida. Você pode decidir que nada nem ninguém atrapalhe a sua vida, nada nem ninguém transforme o seu dia. Quanto mais você está conectado com você mesmo, mais você consegue fazer suas escolhas, mais você consegue passar um dia maravilhoso. Mas o assunto de hoje é outro. Eu decidi falar hoje a respeito de missão e sobre como às vezes a gente se perde na nossa, né, pensando que a missão boa é a do outro, né? A vida boa é a do outro, né? O jardim bonito é o do outro, do vizinho é sempre mais bonito, né? O carro dele, todas as coisas dos outros são melhores, né? Mas aí eu decidi falar sobre missão, mas não necessariamente inicialmente da nossa, mas de alguns seres que passaram por aqui e alguns seres divinos, espirituais, divinos que nem nós, né? Somos todos seres divinos. Passaram por aqui e deixaram alguma mensagem, né? E tiveram aí a missão deles e que até hoje a gente sabe, a gente lembra, a gente escuta sobre a missão deles. E se de repente você for de uma religião, que eu vou falar de alguns seres da religião católica, né? Se você for de alguma outra religião, provavelmente você não vai ter essa. Eu também posso falar de outras pessoas, né? Como vou falar assim, vou falar de diversos. E alguns são da religião católica, talvez você não conheça, mas já ouviu falar. Se não ouviu falar, se tiver interesse, procura, né? Sobre a missão desses seres que passaram aqui pelo nosso planeta e que de alguma forma impactaram a vida das pessoas, né? Não que a gente tenha que ter essa missão, é exatamente por isso que eu estou citando esses seres. Eu gostaria de saber quem gostaria de ter a missão de Jesus e ao final morrer crucificado. Ter seus momentos, seus 3 anos vivendo em total e esplendorosa união, unicidade com o Espírito Divino, vivendo realmente a missão para a qual ele veio, né? Ele se preparou por muitos anos e durante os 3 últimos anos de vida dele, ele estava em êxtase, né? Em total comunhão, e aí morreu crucificado. Quem gostaria? Quem gostaria de morrer no auge das suas palavras, né? Da sua vivência, ser crucificado? Quem gostaria de ter nascido João Batista, vir antes do maior, anunciar o Cristo e ter a cabeça decapitada? Quem gostaria de ter nascido com a missão de Judas Iscariotes, que até hoje é lembrado com ódio por muitos? Eu, quando criança, malhava o Judas no sábado. Já pensou todos os anos a repetição desse mesmo momento e esse espírito, essa energia que veio para cá com essa missão para poder transformar a vinda do Cristo, para poder se fazer concretizar a vinda do Cristo, né? Esses 3 que eu falei anteriormente, né, são todos para concretizar, né? Cristo, João Batista e Judas foi para fazer com que a missão Jesus, João Batista e Judas, a missão do Cristo fosse cumprida aqui no nosso planeta. E aí ele veio, entregou, porque era a missão dele, depois carregou o fardo, primeiro o arrependimento, depois o fardo de ser odiado por todos, acabou se suicidando,
Quem gostaria de ter tido uma missão dessa? Quem gostaria de ter tido a missão de Ayrton Senna, que amou um esporte, que se tornou um ídolo, se tornou um herói nacional e acabou tendo que morrer para poder melhorarem a qualidade de segurança dentro do esporte que ele amava? Quem gostaria de ter vindo com a missão de Chico Xavier, que veio para esse planeta para transformar também, para mostrar novas formas de ver a vida, a espiritualidade, de mostrar que existem na casa do nosso Pai, existem muitas moradas, que quando a gente sai daqui, a gente desencarna, existem outros locais que podem estar cuidando da gente, e existem outras formas da gente estar vivendo, e que foi muito, muito, muito boicotado, sofreu muito preconceito, e que viveu uma vida simples, porque ele poderia ter vivido uma vida com muita prosperidade. Na verdade, ele era muito próspero, mas ele poderia ter tido uma vida de muito conforto, e ele optou por ter uma vida simples. Quem gostaria? Na maioria das vezes a gente poderia pedir a vaidade de ter uma vida muito confortável, né? O que não está errado, porque o conforto faz parte da casa do nosso Pai, faz parte da morada, né, com o nosso Pai, porque ele nos possibilita ter tanto conforto e tantas coisas cada dia melhores, porque é possibilitado por Deus, e isso tudo que a gente tem, porque Ele gosta de ver a gente bem, Ele gosta de ver a gente feliz, Ele gosta de ver a gente vivendo em harmonia, feliz, harmonia, tranquilo, com conforto, com prosperidade, com abundância, tanto que o nosso planeta é cheio de abundância, né? Um outro, quem gostaria de ter nascido com a missão de Siddhartha? Buda, um príncipe, vivia num palácio real, tinha todo o conforto do mundo, mas tinha um vazio existencial imenso e decidiu sair em busca do verdadeiro eu. Passou anos peregrinando e passou um período de muita provação, de muito abstinência para poder encontrar o Nirvana. E o que é o Nirvana? Senão a gente está de bem com a gente mesmo, senão a gente está feliz de ser quem a gente é. Quem gostaria de ter nascido com essa missão? De ter tido tudo e depois ter ido por escolha, por opção, ter ido para a miséria. Eu poderia falar de outros que passaram por provações aí diferentes. Eu falei, a maioria são pessoas ligadas à espiritualidade, né? Exceto Ayrton Senna. Mas a gente fica pensando, vamos falar sei lá, Bill Gates. Quem gostaria de ter nascido com a missão do Bill Gates? E aí ter tido isso, precisou fazer escolhas em alguns momentos da vida. Todo mundo acha que a vida do outro é simples, é fácil, que ele não fez nada de diferente. Quem sabe se ele não trabalhou dias e noites sem parar? Quem estava disposto? A gente olha para a vida do outro e acha que foi tudo bolinho de arroz, né? Gelatina colorida. Ou a vida do próprio da Apple, Steve Jobs. Tem aí alguns filmes falando sobre a vida dele. Um cara meio solitário. Quem gostaria? Ah, mas foi multimilionário, né? Gente, o que é importante para você não é importante para o outro. O que é importante para o outro não é importante para você.
A gente precisa aprender que cada um vem com uma missão. A gente vem com coisas que são importantes pra gente. E essas coisas que são importantes pra gente é que são a nossa missão. Ah, mas então eu vou para mim o importante é ter um carro e uma casa maravilhosa e pronto. Não, você acaba tendo os seus dons e através dos seus dons você vai poder conquistar todas as coisas que são importantes para você. A nossa vida, ela é feita de desafios. E durante a nossa jornada, esses desafios eles vão se descortinando, eles vão aparecendo à medida que a gente vai ficando mais forte. É como se fosse a escola, que primeiro a gente foi para o jardim da infância, depois a gente foi para o prezinho, aprendeu a ler e escrever, aí vieram livros pra gente, livros com uma página com a letra maiorzinha, pra gente aprender a se desenvolver na leitura, e aí depois veio livros maiores e maiores, e aí veio conta de somar, de dividir, de multiplicar e equações, e assim a nossa vida. Toda vez que a gente aprende alguma coisa, aparece uma nova fase para a gente poder aprender outras coisas que estão ligadas ao que a gente realmente acredita, ao que a gente sonha, ao que faz a gente feliz, ao que torna a gente melhor. E essas coisas, elas vão nos levando para novos patamares. E aí nós podemos levando a nossa, não é levando, é concluindo os nossos pequenos desafios para trilharmos o caminho da nossa missão. Falei da grama do vizinho, falei do carro do parente, mas é porque, infelizmente, muitas vezes a gente olha para a vida que o outro tem, olha de fora, né? Para a vida que o outro tem, e a gente acha que é tudo uma vida boa, uma vida fácil, e aí vem aquela inveja, vem o desejo de ter o que o outro tem, né? A ambição, né? A ganância. Vem a ganância de querer ter o que o outro tem, sem a gente parar para pensar se aquilo dali realmente faz a gente feliz, sem a gente parar para pensar se aquilo realmente é bom pra gente, né? E nós poderíamos simplesmente avaliar fazer uma autoanálise, né? Avaliar com o coração as coisas que trazem felicidade pra gente, e que no final reflete nos outros à nossa volta, né? Eu usar uma droga me faz feliz. E isso daí é bom para você, é bom para sua vida, para sua família, para as pessoas à sua volta, porque tem isso também. Às vezes as pessoas acham que utilizar entorpecentes, utilizar drogas, utilizar produtos alucinógenos, como tira ela da realidade, né? Faz com que ela fique feliz. Mas essa é felicidade real ou é uma felicidade ilusória? E aí, sobre a missão dessas pessoas que eu citei, e poderia citar a minha também, a sua e a de muitos outros, eles seriam capazes de voltar e fazer novamente exatamente a mesma coisa. Porque eles sabem que nasceram para aquilo. Quando a gente começa a fazer as coisas que realmente nos faz feliz, a gente começa a sentir mais energia, mais coragem, mais motivação, mais alegria, mais vontade de viver, mais vontade de seguir naquele caminho. E aí você percebe que você está indo na direção correta, e aí você se sente motivado a fazer mais e mais e mais. Então isso daí é realmente a sua missão.
E a gente tem muitos momentos onde a gente chega nas encruzilhadas para a gente parar, para avaliar, é realmente isso que eu quero, não é o que eu quero? Aí a gente, às vezes, não para sentir, para ouvir lá do fundo do coração, e aí não toma aquela decisão muito rapidamente, ou para agradar os outros, né? Às vezes agradar parentes, agradar as pessoas à volta, ou para não ser criticado, né? Porque também às vezes acontece, né? Você vai ser criticado porque você vai tomar um rumo que é diferente de todos, do que as pessoas estão acostumadas ou do que as pessoas realmente querem, né? E aí você, nesse seu receio de seguir na direção da sua missão, você acaba achando que a missão do outro é melhor. Quando você esquece de ser quem você é de verdade, você acaba se perdendo e querendo fazer o caminho de qualquer um. Quando Jesus teve que falar do Pai, falar do amor, né? Existiam alguns preceitos anteriores a eles, né? Algumas regras, alguns dogmas, alguns paradigmas, e ele veio para quebrar isso daí. Ele não foi aplaudido, ele não foi ovacionado, ele não foi idolatrado por muitos. Existiu uma quantidade de pessoas que o seguia, mas principalmente os letrados, os entendidos, não apoiavam, não acreditavam, e ele continuou. João Batista não foi diferente. Inclusive tinham alguns que queriam que fosse ele, por conta de que, como ele ainda aceitava os preceitos antigos, era interessante, né, que fosse ele. Mas ele sabia que ele não era, então ele nem se denominou ser o Cristo, né? E o Judas, coitado, meu Deus do céu, quem queria carregar esse fardo? Ele estava lá, e aí, ó, você vai para ser um dos discípulos do Cristo, mas você vai entregar o Cristo. Você vai ser odiado por séculos e séculos e séculos sem fim. E as pessoas vão lembrar de você como traidor. Como já pensou? E ele faria isso de novo, porque era a missão dele, que antes de vir ele aceitou isso. E o Senna, que passou um período, o Senna tinha vida fácil, vida boa. Bom, de acordo com o que é contado, ele era uma pessoa muito aplicada, muito determinada para poder ter tempo livre para treinar desde muito cedo. Quantas crianças iam querer ficar totalmente dedicada ao que ama, em vez de estar brincando com os amigos, de estar passeando com os amigos, ou de estar indo assistir um filme, ou de estar paquerando as menininhas, ou de estar na gandaia, ou de estar, depois que terminou a aula, ficar batendo papo, conversa à toa. Quantas pessoas gostariam de ter realmente? Quantas pessoas sairiam de um palácio com tudo disponível? Casa, comida, roupa lavada, alguém para abanar de manhã, de tarde, de noite. Quantos? Para poder ir atrás, para poder tentar descobrir uma forma de fazer as pessoas compreenderem o poder está aqui dentro da gente, que nós somos capazes de tudo, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e que Deus está aqui dentro da gente, que ele podia chamar de outro nome, mas ele sabia que precisava descobrir alguma coisa, porque aquele vazio que ele estava vivendo não era a verdade de quem ele era. Quantos de nós estamos realmente dispostos a
procurar quem nós realmente somos. E muitos outros que já passaram por aqui, né? Então, pensando sobre a grama do vizinho, o carro do vizinho, será que você realmente quer grama? Se você tiver grama, você vai ter que cortar. Ou vai ter que pagar alguém para cortar. Você está disposto a isso? Ou então, um carro de alta velocidade e você nem de velocidade gosta. Ah, mas eu vou desfilar, as pessoas vão me ver aqui dentro desse carrão. Isso é você? Olhe para você mesmo e descubra esse ser maravilhoso que reside aí dentro. Esse ser esplendoroso, cheio de charme natural. Porque todos nós temos charme dentro da nossa naturalidade. Quando nós somos quem a gente realmente é, a gente resplandece, a gente transpira felicidade. A gente acaba sendo mais coerente com as nossas atitudes e acaba exalando paz, exalando amor, exalando felicidade, exalando. A gente é, nos momentos que a gente realmente é quem a gente acaba sendo mais leve, mais fluido, mais agradável. E é ótimo a gente ser quem a gente é. Só não é fácil porque a gente não aprendeu isso com facilidade. E eu fico muito feliz que nos últimos tempos a gente está podendo falar sobre isso, procurar sobre isso para a gente poder sair em busca, entrar em busca de quem a gente realmente é e a gente poder transformar o nosso planeta num planeta melhor. Porque quanto mais pessoas tem que são coerentes com quem elas são, mais as pessoas estão felizes, menos elas têm necessidade de falar mal dos outros, menos elas têm necessidade de machucar os outros. E aí a gente vai passando a ter um planeta melhor, com pessoas melhores, que vivem melhor e que se sentem realizadas e que se sentem gratificadas por estarem aqui. E aí isso daí também amplia a gratidão, que é um assunto para um outro momento. Eu quero desejar para você muita paz, muita saúde, chuva de bênçãos na sua vida, da sua família. Que Deus lhe abençoe, que você se sinta abençoado e que você tenha muita coragem para ser quem você realmente nasceu para ser. Que você decida seguir aquilo que o seu coração manda. Que você dê algum tempinho para você refletir sobre quem você é, seguir o que o coração manda e viver uma vida plena de ser você mesmo. Deus abençoe você e sua família. Muita paz, muita saúde, muito sucesso. Muito obrigada e até breve.